Convulsão, tratamentos e causas. O que é convulsão? Sinônimos: crise epilética. Uma convulsão ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. As convulsões geralmente vêm de repente e variam em duração e gravidade. A convulsão pode ser um evento único ou acontecer repetidas vezes. Crises recorrentes caracterizam o diagnóstico de epilepsia. As crises epilépticas podem afetar um ou os dois lados do cérebro. Os sintomas podem durar de alguns segundos a muitos minutos por episódio. Algumas sensações ocorrem como sinais de alerta para uma convulsão que vai acontecer. Essas incluem sentimentos súbitos de medo ou ansiedade, sentir-se mal do estômago, tontura, alterações na visão. Esses sintomas podem ser seguidos de uma crise, em que a pessoa pode perder a consciência, seguida por confusão, ter espasmos musculares incontroláveis, babar ou espumar pela boca, cair, ficar com um gosto estranho na boca, cerrar os dentes, morder a língua, que pode sangrar, ter movimentos oculares rápidos e súbitos, fazer ruídos estranhos, como grunhidos, perder o controle da função da bexiga ou intestino, mudar de humor repentinamente. Tipos: existem vários tipos de convulsão. Algumas crises são associadas a lesões cerebrais, como aquelas causadas por traumas no crânio. Com o tratamento, pode haver controle dessas crises. Crises generalizadas. Acontece quando os dois lados do cérebro são afetados pelo ataque. Os tipos de convulsão generalizada mais comuns incluem crises de ausência, pequeno mal. Esses ataques têm poucos sintomas físicos, geralmente se manifestam deixando a pessoa com o olhar perdido por alguns segundos. Você não consegue chamar a atenção da pessoa durante esse tempo. Tônico-clônicas, grande mal tem associação com a perda súbita de consciência. A fase tônica de caracteriza por endurecimento dos músculos, já a fase clônica envolve movimentos repetitivos e rítmicos que envolvem ambos os lados do corpo ao mesmo tempo. A crise tônico-clônica generalizada também é chamada de crise convulsiva ou, simplesmente, convulsão. Convulsões focais. As crises focais, ou parciais, são divididas em parciais simples, parciais complexas e aquelas que evoluem para crises generalizadas secundárias. A diferença entre as crises simples e complexas é que, durante crises parciais simples, os pacientes mantêm a consciência; durante crises parciais complexas, eles perdem a consciência. Crises parciais simples são subdivididas em 4 categorias de acordo com a natureza de seus sintomas: motor, autonômico, sensorial ou psicológica. Os sintomas motores incluem movimentos como espasmos e rigidez. Os sintomas sensoriais decorrentes de crises envolvem sensações estranhas que afetam qualquer um dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar ou tato. Sintomas autonômicos afetam o sistema nervoso autônomo, que controla as funções dos nossos órgãos, como o coração, estômago, bexiga, intestinos. Portanto, sintomas autonômicos incluem batimento cardíaco acelerado, dor de estômago, diarreia e perda de controle da bexiga.
Crises parciais simples com sintomas psicológicos são caracterizadas por várias experiências envolvendo a memória, a sensação de déjà vu, emoções, como o medo ou prazer, ou outros fenômenos psicológicos complexos. Crises parciais complexas, por definição, incluem comprometimento da consciência. Os pacientes parecem estar fora de contato ou olhando para o espaço durante essas crises. Também pode haver sintomas chamados automatismos. Automatismos consistem em movimentos involuntários, mas coordenados, que tendem a ser sem propósito e repetitivo. Automatismos comuns incluem estalar os lábios, morder e se remexer. O terceiro tipo de crise parcial é aquele que começa como uma crise focal e evolui para uma convulsão generalizada. Em cerca de 2/3 dos pacientes com epilepsia parcial, convulsões. As crises podem ser controladas com medicamentos. As crises parciais que não podem ser tratadas com as drogas podem muitas vezes ser tratadas cirurgicamente. Causas: todos os tipos de convulsão são causados pela atividade elétrica desorganizada e súbita do cérebro. Entre as causas mais frequentes estão níveis anormais de sódio ou glicose no sangue, infecção cerebral, incluindo meningite, lesão cerebral que ocorre ao bebê durante o parto ou o nascimento, problemas cerebrais que ocorrem antes do nascimento, defeitos cerebrais congênitos, tumor cerebral, asfixia, abuso de drogas, choque elétrico, febre, especialmente em crianças pequenas, febre alta, lesões na cabeça, doença cardíaca, doenças relacionadas ao calor, ver intolerância ao calor, drogas ilícitas, como o pó de anjo, PCP, cocaína, anfetaminas, insuficiência renal ou hepática, nível baixo de açúcar no sangue, fenilcetonúria, PKU, que pode provocar ataques em bebês, envenenamento, AVC, toxemia de gestação, uremia relacionada à insuficiência renal, pressão sanguínea muito alta, hipertensão maligna, picadas e ferroadas de animais peçonhentos, utilização de drogas ilícitas, como cocaína e anfetaminas, suspensão de álcool após ter ingerido grandes quantidades na maioria dos dias, suspensão de certas drogas, incluindo alguns analgésicos e pílulas para dormir, suspensão de benzodiazepínicos. Às vezes, a convulsão não tem causa identificada. Esses casos são chamados de crises idiopáticas. Geralmente ocorrem em crianças e adultos jovens, mas podem ocorrer em qualquer idade. Pode haver um histórico familiar de epilepsia ou convulsão. Primeiros socorros. Se você testemunhar uma convulsão, tente manter a calma e antes de qualquer coisa chame um serviço de emergência. Preste muita atenção para o que acontece durante e após a crise. Durante uma convulsão, proteja a pessoa de uma lesão. Tentar repousar a pessoa suavemente no chão, caso ela dê sinais de que irá cair. Tente afastar os móveis ou outros objetos que possam ferir a pessoa durante a convulsão. Se a pessoa que está tendo uma convulsão já está no chão quando você chegar, coloque algo macio sob sua cabeça. Não force nada, incluindo os dedos, na boca da pessoa. Colocar algo na boca da pessoa pode causar ferimentos a ele ou ela, como dentes lascados ou uma mandíbula fraturada. Você também poderia ser mordido. Vire a pessoa para o seu lado, com a boca para baixo, a menos que a pessoa resista a ser movida.
Não tente soltar ou chacoalhar a pessoa. Se a pessoa vomitar, vire a pessoa para o lado. Preste muita atenção ao que a pessoa está fazendo para que você possa descrever a convulsão para o resgate ou médico. Que tipo de movimento do corpo ocorreu? Quanto tempo durou a convulsão? Como a pessoa agiu imediatamente após o ataque? Existem lesões. Após uma convulsão, verifique se a pessoa sofreu lesões. Se a pessoa está tendo dificuldade para respirar, use o dedo para limpar suavemente a boca de qualquer vômito ou saliva. Afrouxe roupas apertadas em volta do pescoço e da cintura da pessoa. Forneça uma área segura, onde a pessoa possa descansar. Não dê nada para ela comer ou beber até que a pessoa esteja totalmente acordada e alerta. Fique com a pessoa até que ela esteja acordada e familiarizada com o ambiente. A maioria das pessoas vai ficar sonolenta ou confusa após uma convulsão. Uma pessoa que teve uma convulsão não deve dirigir, nadar, subir escadas, ou operar máquinas até que tenha visto um médico.